Olá, que bom estarmos juntos em mais um final de semana no Visita na Record. O programa de hoje é especial. Na próxima meia hora, vamos falar de administração pública, política, eleições e como os conflitos entre Rússia e Ucrânia afetam nosso país e a região de Ribeirão Preto. Nosso convidado é o deputado federal, presidente do Republicanos e ex-ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira. E a partir de agora, fique com a gente no Visita na Record. Em 2019, ele assumiu uma vaga na Câmara dos Deputados em Brasília, é presidente do Republicanos, partido que teve um dos maiores crescimentos nos últimos anos, foi ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, é advogado internacional, mestre em Direito e professor universitário. Deputado Marcos Pereira, bem-vindo ao Visita na Record. Muito obrigado, Rafael, pelo convite, obrigado à Record e um abraço para todos os telespectadores. Deputado, em 2015 nós já estivemos juntos aqui no Visita na Record, né? De lá para cá, acredito que muita coisa mudou aí na trajetória política nacional, na sua trajetória pessoal também. Então a gente tem muitos assuntos para a gente debater aqui. Aliás, eu vi lá nas redes sociais, né? No Instagram, o Marcos Pereira 1010, que o senhor visitou as cidades aqui da região de Ribeirão Preto, recebeu títulos de cidadania. Como é que tem sido essas visitas? Olha, são visitas muito produtivas, evidentemente. Nós estamos vindo ratificar alguns anúncios que já fizemos junto às lideranças locais, prefeitos, vereadores, anúncios, digo eu, de investimentos, de liberação de recursos. E na semana passada nós visitamos, na sexta e no sábado, precisamente 6 cidades. Estivemos aqui, obviamente, em Ribeirão Preto, Porto Ferreira, Mococa, Serrana, Casa Branca e também a cidade de Jaboticabal. Em todas elas nós liberamos recursos, anunciamos liberação de recursos para a saúde, para a educação, infraestrutura. É um trabalho árduo, mas é um trabalho gratificante quando você vê as pessoas sendo beneficiadas. É claro que estar em Brasília é importante, algumas demandas dependem, né, da presença lá na capital do país. Agora, algumas demandas surgem também, né, quando a gente conhece as necessidades dos municípios, está presente é fundamental. Não tenha dúvida. Inclusive, na reunião que tivemos na Câmara de Vereadores de Mococa, foi reunido lá o consórcio, aproximadamente 15 municípios, que consorciados lutam pelas melhorias e por benefícios para a população daqueles municípios. E o presidente do consórcio, o prefeito Amarildo, de Vargem Grande, ele me mandou uma demanda de 4 milhões de reais para um hospital regional, porque tem tido muitas cirurgias reprimidas de catarata, cirurgias ortopédicas, entre outras cirurgias. E um hospital 100% do SUS, 100% público, e eu, na hora, imediatamente fiz contatos com 2 ministros, o ministro da Saúde, a ministra da Secretaria de Governo e também o presidente da Câmara, e consegui o ok para que a gente pudesse viabilizar esses 4 milhões, e acho que foi algo muito proveitoso. Você só conhece realmente as demandas da população quando você está em loco, próximo à população. E eu faço questão de fazer isso até pela minha formação, pela minha origem. O senhor sempre diz aí que um dos principais objetivos em Brasília é destravar esses recursos federais para que chegue aos municípios de uma maneira mais rápida, né? E é exatamente isso que tem acontecido. Os principais destinos, o senhor falou agora para a saúde, mas também teve aí liberação para máquinas, enfim. São vários os destinos que esses recursos são encaminhados. Exatamente. Aqui na região, precisamente, foram 20 milhões de reais liberados para a saúde, para a infraestrutura. Quando falamos em infraestrutura, estamos falando principalmente de recapeamento, asfalto. Foram liberados também para a educação, escolas, reformas e construções, escolas e creches, sem contar liberação de equipamentos propriamente ditos, como, por exemplo, ônibus escolar. Muitas crianças precisam
Muitas comunidades mais distantes precisam que o ônibus público vá buscar as crianças para que elas possam ter acesso à escola. Também conseguimos liberar máquinas, aqui é uma região agrícola, uma região rural bastante grande, e muitas estradas rurais. Tem municípios que eu visitei que tem mais de 2.000 quilômetros, um município mais de 2.000 quilômetros de estradas rurais. E precisa dessas motoniveladoras, dessas máquinas que nós conseguimos destravar lá no orçamento e principalmente no Ministério do Desenvolvimento Regional e também no Ministério da Cidadania. Por que isso? Porque os pequenos e médios municípios, aliás, essa foi uma proposta que eu fiz quando me candidatei, eu estou no meu primeiro mandato, acho que é importante ressaltar isso para os telespectadores do programa Visita na Record. Quando me propus a ser candidato em 2018, eu assumi um compromisso com os pequenos e médios municípios. Eu sou de um pequeno município do interior do Espírito Santo, moro aqui em São Paulo vai fazer 23 anos em outubro, mas eu nasci e fui criado num pequeno município. E eu sei as dificuldades que os pequenos e médios municípios têm. Portanto, para concluir, eu fiz um compromisso, eu assumi um compromisso com a população de São Paulo, com o Estado de São Paulo, que me acolheu há 23 anos atrás, de ajudar os pequenos e médios municípios, porque estes têm mais dificuldades. A burocracia, infelizmente, você falava sobre isso, do destravamento, é muito grande. É muito grande. E se você não tiver alguém que tenha prestígio, que tenha conhecimento e que tenha entrada nos ministérios, o prefeito não tiver alguém para literalmente pegar ele pela mão e conduzi-lo em Brasília, ele desce no aeroporto, ou se ele vai de carro, chega na cidade, muitos vão de carro e ele não sabe o que fazer, não sabe nem para onde ir. É uma situação, uma realidade que às vezes a gente não conhece e que só estando presente mesmo para poder viver essa situação que as pessoas, infelizmente, ainda têm que enfrentar. Agora, deputado, essa presença, né, aí nos municípios também acaba, claro que a gente tem que falar também do reconhecimento que isso traz, né? O senhor disse que o senhor está no primeiro mandato, né, assumiu em 2019, e aí esse trabalho que tem sido feito foi reconhecido. O senhor recebeu aí um ranking, elegeu o senhor como um dos melhores deputados aí do país recentemente? Tem alguns rankings, né, que eu fui pontuado, e o ranking realmente que me elegeu estava entre os de 70 de São Paulo, entre os 17 melhores, e do Brasil, agora eu não me lembro a colocação, São Paulo entre os 10 e, salvo engano, entre os 17 do Brasil. Mas, assim, está lá nas minhas redes sociais essa premiação, é algo que é votado pelas pessoas. Pois é. Para você poder atingir esse nível no ranking, você tem que ter feito ou deixado de fazer algumas coisas. Deixado de fazer mal feitos, por exemplo, e, obviamente, fazer em prol, depende de como é o comportamento no plenário, presença, votações de projetos de leis, apresentação de projetos de leis. Eu fiquei feliz. Claro que tudo que eu me proponho a fazer, na minha carreira profissional, desde que iniciei aos 14 anos de idade, porque aos 14 anos de idade eu já comecei a trabalhar. Na época, no escritório de contabilidade de um tio meu, lá no interior do Espírito Santo. Tudo que eu me propus a fazer, eu procuro fazer com muita dedicação, com muito empenho. Eu acho que esse reconhecimento vem decorrente disso. Muito bom. Deputado, a gente vai fazer a primeira pausa aqui no Visita para o intervalo, e aí na volta a gente segue com esse bate-papo com o deputado Marcos Pereira. A gente vai falar sobre as eleições. Já voltamos.